Porque depois que eu comecei a projetar a tela aqui, eu não tenho acesso a quem está entrando, eu não consigo liberar a entrada. Então, entrem aí pelo e-mail institucional, recebi uma mensagem aqui agora que tinha ficado de fora. Aí vai ficar, porque eu não consigo acessar, não. Estão vendo minha tela? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Outra função importante, né, deixa eu só colocar aqui. Outra função importante do trato gastrointestinal é estocar alimento. Essa estocagem, né, normalmente ela vai acontecer no estômago. Então, é o estômago que faz essa estocagem. E no caso do ruminante, né, não é o estômago verdadeiro, é o rumen. E a gente vai falar dele. Muita gente, né, só para vocês entenderem o conceito disso. Quando eu falo de estômago verdadeiro, é aquele estômago que produz ácido gástrico, produz pepsinogênio, pepsina, e aí faz a digestão de proteínas. No caso do ruminante, esse estômago é o abomaso. Então, por isso que a gente sempre fala de estômago verdadeiro. O estômago verdadeiro do ruminante é justamente o abomaso. Então, aqui, né, existem várias diferenças entre as espécies, tá? Mas, basicamente, é esse estômago que faz a estocagem. Exceto no caso dos ruminantes, que é o rumen, que não é o estômago verdadeiro dele. Outra função importante, né, é a redução no tamanho do alimento. Essa redução vai acontecer de forma diferente entre as espécies. Na ave acontece na moela. Nos suínos, ele controla isso em função do tamanho da bocada. Principalmente quem faz a redução dos alimentos em quem tem dente, né, são os pré-molares e os molares. Quanto maior a bocada, ou seja, quanto mais um bicho come de uma vez, menor tende a ser essa redução no tamanho da partícula. E é isso que a gente tem que tentar controlar. Os equinos também acontece pela mastigação, através dos dentes molares, e nos ruminantes ela acontece pela mastigação e pela ruminação. Mas como assim? Como que a ruminação diminui o tamanho de partícula? Como eu falei, o alimento ele chega no rumen, grande, né, a partícula grande, e aí ela volta para a boca para ser mastigada. Nesse processo de mastigação, eu acabo tendo essa redução do tamanho de partícula. Só que quando o alimento chega no rumen, automaticamente ele começa a ser colonizado, tá? Ou seja, chega um monte de bactéria, coloniza aquele negócio e ele começa a digerir. Então, além dessa digestão mecânica pelos dentes, eu já inicio um processo de digestão microbiana pelas bactérias. Como que acontece, né, a digestão dos nutrientes, então? Nas aves, ela acontece no estômago e no intestino delgado. Existe uma discussão grande que se aves têm ou não digestão secal. Até hoje, né, consolidado é que esses animais não têm digestão no seco. Só que isso está meio contraditório, os últimos estudos não mostram isso. Por quê? O aproveitamento da fibra na ave, apesar dela ser pequena, ela acontece. E essa digestão da fibra, ela só acontece por conta de micro-organismos. E no caso da ave, esses micro-organismos estão no seco. Então, assim, a gente falar que não tem digestão no seco é complicado, tá? Mas hoje, né, o que se entende é isso. As aves, então, fazem essa digestão no estômago verdadeiro e no intestino delgado, não acontecendo digestão secal. Os suínos também acontecem no estômago e no intestino, com pouca digestão no seco, beleza? Então, acontece uma certa digestão. Os equídeos, a digestão vai acontecer no estômago, no intestino delgado e no seco, tá? Já muda aqui. Inclusive, né, animais alimentados a pasto ou com forragens, a digestão quase que 100% acontece no seco desses animais. E nos ruminantes, ela acontece no rumen retículo, no abomaso, no intestino delgado e no seco. Vocês podem observar, né, que à medida que piora o alimento, né, porque se eu entender o seguinte, né, o que a ave come? É um alimento bom, né, um alimento de alta digestibilidade, o suíno também, e os equinos e ruminantes começam a digerir alimentos ruins, né, começa a digerir fibra e por aí vai. Tá vendo que o ruminante, para não perder tempo, ele digere num monte de lugar? E isso é importantíssimo para a gente, tá? Quanto pior for a digestão do alimento, normalmente mais sítios de digestão eu tenho. Outra coisa importante, todos esses locais de digestão, exceto o estômago verdadeiro, acontecem em absorção. Então, assim, ó, a digestão vai acontecer no estômago e no intestino acontece digestão e absorção. A gente vai falar disso daqui a pouco.
A absorção vai acontecer aonde, então? No rumen retículo, se eu estou falando com ruminantes, no intestino delgado, no seco e no cólon. Então, na prática, é assim, ó. Passou o esôfago, todos os locais para frente tem um certo local de absorção de nutrientes, exceto o estômago verdadeiro. Essa digestão, né, e essa absorção, principalmente acontece no intestino delgado, se eu estou falando de animais monogástricos. O que vai acontecer? O alimento chega aqui no intestino, beleza? Esse intestino é cheio de vilosidade, essa vilosidade inicia um processo de digestão na borda em escova, e aí eles vão ser absorvidos. Depois que eles forem absorvidos, eles vão atingir a corrente sanguínea, e aí atingem o sistema porta. Sempre vai para o fígado, tá? O fígado é o primeiro local de metabolização, a gente vai falar disso depois. O intestino grosso tem uma função importante que é reabsorver água. Então, no intestino grosso acontece grande parte da reabsorção de água. Por isso que para a gente é muito importante o seguinte: você começou a ver animal que ele está defecando muito seco, animal que está se constipado e tal. Se ele não tiver um problema neurológico, ele não tiver um problema de fibra, pouca fibra na dieta, normalmente isso indica para a gente que esse cara está tomando pouca água, tá? Vocês vão ver isso principalmente em animal confinado. Eu sempre falo isso, né? Quem quer trabalhar com nutrição, principalmente nutrição de produção, tem que aprender a avaliar fezes. Você chegou num curral de confinamento, você está vendo aquelas fezes muito secas, muito duras, fezes escuras, isso são indicativos muito bons para a gente de saúde do animal, tá? Então, normalmente, fezes muito enrijecidas, principalmente, eu tenho problemas com água, ou o cara tá bebendo pouca água. Essa reabsorção acontece principalmente no cólon, né, tanto no ascendente quanto no descendente, e no intestino grosso também acontece a estocagem de fezes e a sua eliminação, que acontece através do reto e do ânus, nos mamíferos, e no caso das aves, na cloaca. Tranquilo? E quais são, né, os órgãos da digestão para a gente? A boca é o primeiro órgão de digestão. Também é muito discutível, mas a boca da maioria das espécies que a gente trabalha não tem amilase salivar. O cão tem uma amilase salivar muito eficiente, tá? E alguns animais têm pouco, mas na boca inicia o processo de digestão. A faringe, por que ela é um órgão considerado de digestão para a gente? Porque ela comunica, né, o esôfago com a laringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, e o intestino delgado, vocês lembram lá, a gente tem 3 porções, duodeno, jejum e ilho. Para a gente não interessa muito o local, tá? Os 3 têm funções semelhantes. O que muda para a gente é o seguinte: a absorção no duodeno é muito maior do que no jejum, que é muito maior do que no ilho. Então, na prática, significa o seguinte: quanto mais rápido, ou quanto mais fácil de digerir for o alimento no duodeno, melhor é para a gente, para o animal absorver. A gente tem 2 glândulas anexas, que são o fígado e o pâncreas, e o intestino grosso, composto por seco, cólon, reto e ânus. Então, basicamente, esses são os órgãos envolvidos com o processo de digestão. É claro que o sistema nervoso, né, o sistema que controla os nervos, tem uma função muito importante, mas aí ele controla todos os órgãos, a gente não vai preocupar com isso agora. Depois, quem quiser, né, no Dux, isso é muito bem explicado, como é que funciona a inervação, como é que eu tenho a distensão dos órgãos, mas a gente não vai falar disso aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá? Mas lá está bem explicado como é que isso acontece. Então, vamos lá, vamos falar de órgão por órgão desse. O que tem a boca, né? Ou o que a boca faz? Na boca, basicamente, eu tenho dentes, língua, mandíbula e glândulas salivares. Para que servem, né, esses componentes? Os dentes para fazer a digestão mecânica, a língua também auxilia nesse processo de digestão mecânica, mas, no caso, principalmente de ruminantes, ela auxilia muito bem na parte de apreensão de alimentos. A mandíbula, né, para ter contração lá e conseguir contrair, conseguir quebrar esse alimento, e as glândulas salivares. As glândulas salivares, para a gente, né, na nutrição, é o órgão, né, são os órgãos mais importantes dentro da boca. Por quê? Além de produzir a saliva, que aí ela serve para umedecer o alimento e tal, vocês devem ter visto isso lá em biofísica e bioquímica. Para uma reação acontecer, é fundamental que tenha água dentro desse processo, ou tenha umidade dentro desse processo. Normalmente é a saliva que faz isso para a gente. Na saliva, eu tenho também uma enzima, que é a amilase salivar, que ela atua aí, a gente vai ver que diferente das espécies, digerindo o amido.
E no caso de ruminantes, principalmente, a saliva tem uma função muito importante, que é a de tamponar o rumen. O que isso quer dizer? Lembra que eu comentei, né, que o processo de digestão do ruminante, o processo de digestão microbiana, ele envolve fermentação. Essa fermentação que acontece dentro do rumen, ela gera um monte de coisas que a gente vai ver depois. Mas uma das principais coisas que ela gera são ácidos. Um ácido, né, tem o poder de fazer o quê? Tem o poder de abaixar o pH do meio. O que vai acontecer, então? Se eu tenho um ruminante produzindo, né, e digerindo isso dentro do rumen, naturalmente eu tenho a produção de ácidos lá dentro. Se o cara produz muito ácido, eu abaixo muito o pH desse meio, naturalmente esse animal entra num processo que chama acidose. Uma das formas de eu prevenir essa acidose é fazendo com que o animal mastigue mais. Se o animal mastiga mais, ele produz mais saliva. Dentro da saliva do ruminante, eu tenho uma característica importante, que ela tem muito bicarbonato, e esse bicarbonato tampona esse rumen. Beleza? Só para vocês entenderem o tanto que isso é importante, é o seguinte. Como que eu faço uma vaca ruminar, né? Como eu, como veterinário, estou lá e eu quero fazer essa vaca ruminar. Se a gente sabe, né, que alimentos muito grandes fazem a vaca ruminar, é só eu aumentar a quantidade de alimento grande para essa vaca. Então, vamos imaginar um exemplo, né? Se eu coloco capim triturado grosso, a folha grande, a vaca naturalmente rumina mais. Se ela rumina mais, menos chance de timpanismo ou de acidose eu tenho nesse animal. Quando que eu tenho problemas de acidose? Normalmente quando eu fecho esses animais no confinamento. Por quê? Lembra que a gente comentou? A celulose, ela é difícil de ser digerida, né? Mesmo que seja por ruminante. Então, assim, o aproveitamento da celulose pelo ruminante é baixa, mesmo que ele aproveite. O que eu faço numa dieta de confinamento? Eu tiro um pouco da celulose e eu coloco muito grão na dieta desse animal. Então, eu coloco muito milho, muita soja, muito algodão, muita energia e por aí vai. Se eu boto muito milho e ele está triturado fino, além dele gerar muito ácido, a vaca rumina pouco, porque ele tem pouca saliva, ou ele tem um tamanho de partícula muito pequeno. Naturalmente, o que vai acontecer? A chance desse animal entrar em acidose é grande. O que eu, como nutricionista, posso fazer? Não tem como eu botar mais silagem, eu boto bicarbonato na ração. Eu pego a ração do bicho, boto bicarbonato nela, e aí eu evito esse problema. Outro exemplo, tá? Quem for trabalhar com gado leiteiro, né, tá muito na moda a gente fechar os animais de leite em galpões, né? A gente chama de compost barn lá. Esses galpões, normalmente, eu tenho uma dieta de alta energia, então a chance do meu animal entrar em acidose é grande. Eu coloco bicarbonato na dieta desses animais, e para completar, tem muita fazenda colocando o quê? Fibra longa. Eu pego um capim, eu tenho um determinado capim, eu corto esse cara mais longo justamente para fazer essa vaca ruminar mais, tá? Então, assim, grande dentro da boca, uma das importâncias um dos órgãos mais importantes que a gente tem é justamente a saliva. Quais são as funções da boca, então? Apreender o alimento, mastigar, deglutir e, dependendo da espécie que eu estou trabalhando, eu tenho que me preocupar muito com o paladar desse animal, ou com as papilas gustativas. A gente vai ver que tem animal que tem mais ou menos, mas normalmente, se eu tenho um animal, o suíno é o cara que a gente trabalha que tem mais papila gustativa, e vamos dizer assim, é o cara que mais seleciona em função disso, eu tenho que trabalhar com essa questão. Um exemplo, tá? A gente, quando está trabalhando com leitão, então leitão lá em fase de maternidade, eu coloco leite em pó na dieta desses animais, justamente para favorecer esse consumo de ração. Suínos, então, né? Vamos falar de um por um. Eles têm os dentes com mastigação em plano vertical, a língua serve para prender, misturar e deglutir os alimentos, e as glândulas salivares dos suínos têm uma pouca produção de amilase salivar, tá? Existe a produção, ela é uma produção até razoável, mas como o alimento do suíno fica muito pouco tempo na boca, né, ele come aquilo rápido e deglute, a ação da amilase salivar é pequena. Por quê? Lembra que a gente comentou? Dos pontos importantes para uma enzima atuar é que o pH seja ótimo. O pH ideal para a glândula, para a amilase trabalhar é pH neutro a básico. Como o alimento fica pouco tempo dentro da boca, o que vai acontecer? Ele vai para o estômago, lá no estômago a gente vai ver que abaixo o pH, ela fica inativa. As aves, né? Eu tenho ausência de dentes e a gente tem o que a gente chama do bico, né? O bico córneo lá.
Por que isso é tão importante para a gente? A ave, né, como você já deve ter visto uma galinha comer, ela seleciona muito bem os alimentos que ela consome. Então, assim, se eu tiver partículas grandes, naturalmente essa ave não vai consumir esse alimento. Os equinos têm uma mandíbula superior mais ampla, eles mastigam de forma demorada, né? Vocês verem que, diferente do suíno, que come muito rápido, o equino ele tem uma característica de mastigar bem o alimento, faz um movimento lateral da maxila inferior para realmente triturar isso, e os dentes têm uma superfície em forma de cinzel. O que é isso? É um dente que ele é meio ondulado, assim, parece uma rampa, né? Para quê? Justamente para não deixar esse alimento cair da boca, porque ele tem uma boca muito grande, né? E aí ele acaba favorecendo esse processo de digestão também. Nos ruminantes, a gente não tem dente incisivo superior, eles mastigam de forma lateral, né? Então vocês veem que enquanto um suíno mastiga reto, um bovino ele sempre mastiga como se ele estivesse esfregando aquele alimento na boca. Os dentes também têm uma superfície como cinzel, e a gente tem, no caso do bovino, uma produção contínua de saliva, pelo processo de ruminação. Quanto mais o cara rumina, mais saliva ele produz. Os dentes do bovino têm uma função importante, que é a de cortar os alimentos. Então, aqui, né, como ele não tem esses incisivos superiores, o que ele faz? Ele coloca a forragem aqui, consome isso com a língua, e aí ele raspa ela e acaba cortando esse alimento. A saliva, então, ela umedece os alimentos através da água. Eu tenho uma outra subprodução de uma substância que se chama mucina, que serve para lubrificar os alimentos e favorecer a descida até o estômago. O bicarbonato, que é fundamental, principalmente nos ruminantes, regulando o pH estomacal e ruminal. A lisoenzima, que é uma enzima que ela tem ação bactericida. Isso é muito comum, né? Você vê o cara falar assim, ó, que fazendas em que o bezerro mama na vaca tem pouca incidência de mastite. Realmente isso é verdade, tá? A lisoenzima tem uma ação bactericida importante na boca. E a amilase salivar, que faz a digestão do amido. Todos os animais têm amilase salivar, tá? Apesar de muito livro aí falar que não tem, exceto ruminantes. Os ruminantes não têm essa enzima de forma muito ativa, enquanto outros têm. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a produção de saliva dos animais. Em aves, isso varia de 7 a 25 ml por dia, suíno mais ou menos 15, equinos 40, enquanto que ruminantes produzem de 90 a 200 litros por dia. Normalmente, né, animal que está confinado, ele está para cá, então ele produz menos saliva, animal que está a pasto, ele produz muito mais. Ou seja, é muito importante essa saliva quando eu estou falando de ruminantes. A gente vai ver depois, quando a gente vai falando de nutrição de ruminante específica, a saliva do ruminante tem uma outra característica, ela contém muita ureia, e essa ureia serve também como uma fonte contínua de nitrogênio lá para as bactérias, tá? A faringe, né, é uma via comum para passar alimento, é onde passa alimento e ar, e o esôfago, né, é um tubo que transporta o alimento até o estômago. Basicamente, como é que funciona? Então, o animal come, a glote se fecha, o alimento passa para o esôfago, ou, se for o ar, né, passa para a traqueia. Para a gente, o esôfago tem pouca função nutricional, tá? Ele não produz nada, ele não secreta nada. O esôfago só serve realmente como um tubo, né, de transporte do alimento da boca até o estômago. Uma coisa importante é a seguinte: pelo esôfago não produzir nada e ele ter um movimento peristáltico muito pequeno, é muito comum eu ter quadros, né, nos animais o animal fica entalado lá com algum alimento. Dificilmente ele consegue resolver isso sozinho. Normalmente a gente precisa ter um aporte, seja cirúrgico ou seja clínico nesses casos. A vaca, é muito comum isso acontecer, principalmente nessa época do ano, né? Vocês estão vendo, tem muita manga nos pastos aí. A vaca vai lá, come aquela manga e aquele caroço fica preso. Se eu não conseguir retirar esse caroço, normalmente eu vou ter problema. Por quê? Porque o esôfago tem pouco movimento peristáltico para conseguir eliminar isso aí. Para a gente, tá? O esôfago tem uma grande importância na ave. Por quê? O esôfago da ave tem uma diferenciação. O esôfago da ave fez um papo. Ele se diferenciou em uma região, criando um papo. Para que esse papo serve? Para armazenar e umedecer os alimentos. Por quê, né? Como a ave não mastiga, né? A ave não tem dente para mastigar, naturalmente a produção de saliva dela é menor. E aí o que vai acontecer? Esse alimento não é umedecido.
que a galinha fez, então? Ela criou essa região aqui, então ela pegou o esôfago dela e deu uma alongada para produzir, para deixar esse alimento lá dentro. E aí ele começa a ser umidificado. Então vamos falar dos que mais interessam para a gente aqui. O que é o estômago, então, né? Para que serve o estômago? O estômago que eu vou falar é o estômago verdadeiro dos animais, e aí no caso dos ruminantes, né, eu estou falando principalmente do abomaso, lembrando que as funções são as mesmas, então as mesmas funções que eu vou falar dos estômagos dos animais são as funções dos estômagos do abomaso dos ruminantes. No estômago, né, a gente vai ter, na verdade são 4 partes lá, mas aqui para ficar mais fácil eu vou dividir elas em 2. Uma parte que eu chamo de não glandular, tá? E uma parte glandular. A parte não glandular, ela é maior no cavalo. Então, o cavalo tem uma característica de ter uma parte não glandular muito grande ou muito maior do que nas outras espécies. A parte glandular, ou seja, a parte de glândula desse estômago, serve para um monte de coisas, tá? Mas as principais são a produção de ácido clorídrico, a produção de enzimas proteolíticas. Então, se uma enzima é proteolítica, significa que ela faz proteólise, ou seja, quebra proteínas, a produção de hormônios e a produção de um muco. Esse muco, a gente vai ver, ele serve para muitas coisas, né, mas a principal função dele é proteger a parede estomacal justamente do ácido clorídrico. Só para vocês entenderem como é que isso funciona, né? O pH do estômago dos animais que a gente trabalha facilmente pode chegar a 2,5, 3. Então, assim, é um pH muito agressivo do ponto de vista de quantidade, né, ou capacidade ácida dele. Para o estômago não se autodigerir, ele produz algumas coisas que protegem ele. A principal que protege é esse muco aqui. O que vai acontecer dentro do estômago? A gente vai dividir as células dentro do estômago, tá? Vocês já devem ter visto isso em histologia, mas só para ficar mais fácil, vocês entenderem o que é cada parte aqui. A gente vai chamar, tá? Umas células, né? As células principais, que elas fazem o quê? Elas secretam as enzimas proteolíticas. A enzima proteolítica, lembra sempre que ela faz proteólise, ou seja, ela digere proteína. Tranquilo? Essas células secretam, né, uma enzima proteolítica que se chama pepsinogênio. Só que o pepsinogênio, esse gênio aqui, vocês sempre vão lembrar que é a forma inativa desse negócio. Então, o que a célula faz? Produz pepsinogênio, esse pepsinogênio fica estocado, ele fica estocado na forma, né, inativa. Mas por que isso? Por que a célula gasta tanto tempo assim, né? Se ela libera inativo para depois ativar. Lembra que depois de água, o principal componente do nosso corpo é justamente proteína. Ou seja, se eu eliminasse ou se eu liberasse isso aqui na forma ativa, concorda que eu ia ter autólise? Eu ia começar a ter digestão do próprio estômago? Então, o que o estômago fez, então? Ele libera isso aqui na forma inativa. Quando ele libera isso na forma inativa, a forma ativa dela se chama pepsina. Essa pepsina só é ativada quando? Quando eu tenho contato com o ácido clorídrico. Beleza? Outra coisa, eu falo meio rápido mesmo, tá? Parece que agora não é AD, eu falo mais rápido ainda, porque vocês não estão aqui, né? Então, qualquer coisa, vocês falam para voltar, explica de novo. Eu sei que isso vai estar lá no YouTube, lá vocês podem ver quantas vezes quiser, mas às vezes vocês tiram as dúvidas por aqui, é mais fácil. Então, vamos lá. O que essa célula faz, então? Ela libera essa enzima, ela produz essa enzima, é uma enzima proteolítica, que eu chamo de pepsinogênio. Esse pepsinogênio, ele fica na forma inativa, por quê? Se ele digere proteína e eu produzisse ele na forma ativa, naturalmente eu ia ter uma autodigestão do meu estômago. O que acontece, então? O animal, né, ou a célula lá, libera isso lá no estômago, na luz estomacal, e aí eu preciso ativar. Como que eu ativo? Com o ácido clorídrico. Então, vamos entender isso aqui, a gente vai precisar muito disso para frente. Chegou o alimento lá dentro, o pepsinogênio que está estocado é liberado, e aí como é que ele se ativa? Com o ácido que está presente lá no estômago, ou seja, pH baixo. Quando o pH está baixo, eu ativo esse pepsinogênio.
Nos recém-nascidos, principalmente, tá? Isso aqui é relativamente novo, tá? Esse achado aí. Nos recém-nascidos, além disso aqui, eu tenho a produção de uma outra enzima que se chama renina. Essa renina, ela serve para digerir proteína do leite, principalmente. Então, assim, ó, ela é muito importante nos recém-nascidos, então, suínos e bovinos, principalmente, tem alta produção de renina nos animais recém-nascidos. Ela serve para quê? Para digerir as proteínas do leite. É claro que assim, tá? A digestão do leite não acontece aqui, ela vai acontecer lá no intestino, através da lactase, agora a gente vai falar sobre ela, mas aqui eu já tenho uma certa digestão. Ah, outra coisa, por que é importante a digestão do leite acontecer iniciar no estômago, tá? Para eu prevenir a formação de coágulo. Já devem ter visto aí, né, quadro de intolerância e tal, tem gente que toma leite e fica meio cheio aquele negócio, por quê? Porque ele forma coágulo. E se eu formo coágulo de leite, parecido com queijo, eu tenho dificuldade da enzima atacar. Porque ela forma aquelas bolas lá, né, aqueles coágulos, e eu diminuo a superfície de absorção. Tranquilo? Então, por isso que essa renina é produzida principalmente nesses caras recém-nascidos. E as outras células que a gente tem no estômago são o que a gente chama de célula parietal ou oxíntica. Já devem ter visto também na histologia. O que essa célula faz? Elas produzem o ácido, né? O ácido que vai ativar o pepsinogênio, no nosso caso aqui é o ácido clorídrico. E para que serve esse ácido? Ele auxilia na degradação dos componentes, lembrando que ácido não faz digestão, tá? Se perguntar assim, é verdadeiro ou falso? O ácido clorídrico presente no estômago faz a digestão das proteínas. É falso, tá? Ele auxilia. Como que ele auxilia? Quebrando ou degradando as moléculas. Outra função do ácido gástrico muito importante é a eliminação de bactérias sensíveis ao pH baixo. Então, quando eu consumo um determinado alimento, ele vem contaminado e essas bactérias são sensíveis, esse ácido acaba ajudando nisso aí. Ele ativa o pepsinogênio, como a gente já falou, e em algumas espécies eu tenho o que a gente chama de produção do fator intrínseco. O que é esse fator intrínseco? Ele ajuda, né? É uma proteína que se liga na vitamina B12. Vitamina B12, a gente vai falar sobre ela depois, mas é uma vitamina ligada principalmente ao desenvolvimento de tecidos e tal, desenvolvimento cerebral relacionado a isso, está presente na carne, tá? E aí, assim, ó, esse fator intrínseco, ele se liga a essa proteína para aumentar a absorção. Um quadro importante que a gente tem que abordar e tem que falar, a gente vai falar dela mais para frente um pouco, que são as úlceras, né? São quadros clínicos muito comuns que vocês vão pegar aí no campo, e essas úlceras normalmente estão ligadas a problemas estomacais. Normalmente o local que eu vejo úlcera nos animais é no estômago. O que é a úlcera, então? São erosões, né, do revestimento mucoso do estômago. Então, à medida que eu tenho um descompasso lá da produção de muco e da produção de HCl, eu tenho essas erosões. São mais comuns nos suínos e nos cavalos, e existem vários fatores que levam a isso, tá? Mas o principal desses dois animais terem mais problemas de úlceras está relacionado com a questão de estresse. Esses animais, normalmente, são animais mais estressados, principalmente se eu estou trabalhando com animal embaiado, né, no caso do cavalo, e aí, normalmente, eu tenho mais problemas com úlcera nesses caras. Basicamente, o que desencadeia uma úlcera? Quando eu tenho uma produção de ácido maior que a produção de muco. O que isso quer dizer, então? A produção de ácido é tão grande que ela supera a produção do muco. E aí eu acabo tendo degradação da parede estomacal. Quais são as causas mais comuns que a gente encontra na medicina veterinária? São efeitos de anti-inflamatório não esteroidal de uso contínuo. Então, tipo assim, aquele cavalo que está com problema, às vezes, de cólica ou de laminite, que o cara fica fazendo anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo. E estresse. São as duas causas mais comuns. A dieta pode levar a isso? Pode. Dietas muito ácidas também podem levar. Mas as duas causas mais comuns são essas. No caso do ser humano, né, também existem alguns relatos de casos em suíno, mas isso é mais do ser humano. Existem algumas bactérias que levam à causa de úlcera. A mais comum é Helicobacter, no caso do suíno, o cara começa com uma gastrite, e aí ele vai até desenvolver uma úlcera, beleza? Nos animais a gente tem pouco relato, mas já tem acontecido aí dessas bactérias causarem esse problema.
Outro órgão importante aqui é o fígado, tá? O fígado é considerado uma glândula acessória. O que isso quer dizer? Ela não está diretamente ligada ao trato gastrointestinal, porque o alimento não passa por ele, né? Mas ele é uma glândula acessória. Digestivamente falando, nem sei se existe essa palavra, mas só para vocês entenderem. Na parte digestiva, para a gente, o mais importante é a secreção de bile. É claro que o fígado é fundamental no processo de digestão. A gente vai ter uma aula só para falar de fígado. Ele que metaboliza grande parte a maioria das coisas que a gente consome, é ele que faz com que o animal ganhe mais ou menos peso. Mas para a gente aqui, na parte digestiva, o mais importante é a bile, tá? O fígado tem uma função muito importante, que todo o sangue das vísceras chega nele. Então, assim, ó, tudo que é sangue que chega de intestino, baço, rúmen, retículo e por aí vai, passa pelo fígado primeiro, e aí é aqui que vai acontecer a primeira metabolização de nutrientes. Ele é muito importante nessa metabolização e ele serve também para armazenar glicose e lipídio, tá? Glicose, no caso da gente, dos animais, é armazenada na forma de glicogênio, e os lipídios, né, são absorvidos na forma de triglicerídeos. Só um ponto, a gente vai falar disso depois, mas assim, ó, esse armazenamento de lipídios, quando em excesso, causa um problema, tá? Que é o fígado gorduroso e tal, e desenvolve um monte de doenças metabólicas aí. Hoje é muito comum encontrar isso em vaca leiteira de alta produção, principalmente. Aqui só para vocês entenderem, né, como é que funciona um lóbulo hepático lá. Então, eu tenho a veia porta chegando, a veia porta libera esses nutrientes aqui dentro, e aí o hepatócito vai pegar isso aqui e vai utilizar, a gente vai falar disso depois. Esse hepatócito, né, tem uma função importante, que é liberar também a bile, e aí essa bile vai ser armazenada ou vai ser liberada, dependendo da espécie que eu estou trabalhando. Então, vamos lá, vamos falar um pouco dessa vesícula biliar e da secreção biliar que acontece. O que acontece, né? Ou como que ocorre essa secreção biliar. A gente vai falar depois, ela é composta principalmente de um colesterol mais um aminoácido, mas aqui é assim, ó, eu tenho o fígado do meu animal, e aí ele começa a produzir essa bile, beleza? Essa bile, dependendo da espécie que eu estou trabalhando, ela é armazenada em um lugar, que se chama vesícula biliar. Alguns animais não têm, o mais comum que a gente vê que não tem é o equino, né? O equídeo não tem essa vesícula biliar. À medida que o alimento chega no intestino, ó, tá vendo o intestino delgado aqui? Eu tenho a liberação dessa bile. E aí essa bile vai fazer o processo de emulsificação de gorduras. A gente vai falar dela depois. O que é esse processo de emulsificar a gordura? Chega a molécula de gordura grande, essa bile funciona como se fosse um detergente. O que esse detergente vai fazer? Ele vai pegar essa gordura e vai quebrar em pedaços menores, para facilitar a ação da minha enzima que digere a gordura, que no caso é a lipase pancreática, a gente vai falar dela depois, tá? É isso que a bile faz. Então, ela é secretada pelo hepatócito, ou seja, a célula, a célula hepática, e a gente tem outras funções nesses hepatócitos, tá? Destoxificar ou metabolizar hormônios, bilirrubina e substâncias e fármacos também. Professor, Oi? Então o equino ele não emulsifica a gordura? Não, ele emulsifica, ele só não tem a vesícula para armazenar. Assim, ó, o equídeo, ele tem uma característica que é a seguinte, ó. Imagina o seguinte, sei lá, chegou o alimento aqui no intestino. A vesícula minha vai liberar toda a bile. Não é tão simples assim, mas só para ficar claro. Liberou toda a bile que estava na vesícula. O que o fígado vai fazer? Ele vai produzir de novo bile até armazenar aqui. No caso do equídeo, isso é constante. Como ele não tem vesícula biliar, aqui vai cair no bile diretão, ó. Entendeu? Ela fica armazenada. Toda a bile, então, que o hepatócito produz, ela já vai sendo liberada lá no intestino. Beleza? Entendeu? Tá, e aí, por que isso é importante, tá? Vocês vão ver com a Carla, lá em farmacologia, que existem, principalmente antibióticos, né? O mais comum são as tetraciclinas, eles são liberados via biliar. O que isso quer dizer, então? Se eu tenho um cavalo, por exemplo, que eu sei que esse cara não tem vesícula biliar, e eu administro uma tetraciclina, vamos imaginar, se eu sei que essa liberação é contínua, você concorda comigo que se aqui tem muita tetraciclina, tem muito antibiótico, ele está caindo aqui dentro, vai cair muito antibiótico no intestino. Rápido, né? Vai caindo muito antibiótico diretão. Cai muito antibiótico no intestino, o alimento vai seguir o fluxo dele normal.
Intestino delgado, depois passa para o intestino grosso. No caso do cavalo, vai cair, né, como nos outros, no seco. E o seco do cavalo tem uma questão que, lembra que eu comentei? Ele tem muito micro-organismo lá dentro. Se ele tem muito micro-organismo, o que vai fazer? Eu estou liberando um antibiótico, né, que aí ele serve para tratar outra coisa, lá é claro que eu não quero matar as bactérias lá, mas está chegando muito antibiótico no seco. Se está chegando muito antibiótico no seco, a chance de eu matar muita bactéria no seco é grande. Eu posso promover uma cólica no meu cavalo por um excesso, por um antibiótico que eu ministrei. Então, a gente precisa ficar muito esperto quanto a isso, tá? Antibióticos ou medicamentos que têm liberação biliar. A Carla vai falar isso para vocês lá em farmacologia. Então, essa é uma função também importante da bile, tá? Os sais biliares, né? Então, assim, a bile é formada por sais biliares, ela é formada pela conjugação de um aminoácido com colesterol. Então, o que vai acontecer? Como é que isso funciona? Chega um aminoácido lá no fígado, o aminoácido principal que faz isso é a taurina, a gente vai falar dele depois. A taurina, conjugada com o colesterol, forma a bile. Então, o que o hepatócito faz? Peguei o colesterol, peguei a taurina, conjuguei e fiz a bile. No caso dos animais que têm vesícula biliar, isso vai para a vesícula biliar e fica armazenado. Nos casos dos animais que não tem, como o cavalo e o rato, também não tem, tá? Isso vai sendo liberado de forma constante. E onde que essa bile é liberada? No intestino delgado, que a gente vai falar na próxima aula. Coisa importante, tá? A secreção de bile ela é contínua. Ou seja, durante 24 horas por dia está acontecendo secreção de bile. Sempre vai acontecer esse negócio, tranquilo? Por isso, vamos colocar assim um exemplo para vocês entenderem. Vocês já devem ter visto alguém que tem pedra na vesícula. Por que a pedra na vesícula é tão complicada e é tão perigosa? Imagina que eu tenho uma pedra lá, um cálculo na vesícula, que ele interrompe o canal que libera a bile para o intestino delgado. Imagina que a pedra parou ali, o cálculo parou. Como a liberação de bile é constante, ou seja, eu tenho sempre liberação de bile, concorda comigo que chega uma hora que essa bolsa, essa vesícula não aguenta, ela estoura. Então, eu tenho um rompimento da vesícula biliar, dependendo dos casos. E outra coisa, por isso que dói tanto, né? Então, quem já teve vesícula aí sabe o tanto que dói. Então, o cavalo e o rato, né, não possuem a vesícula biliar, e normalmente processos infecciosos nos ductos podem gerar os cálculos biliares. Então, normalmente, quando eu tenho uma infecção na vesícula ou no cálculo, no ducto biliar, isso leva à formação de cálculo, a gente vai falar disso depois. Beleza? Dúvidas até aí? Eu vou parar aqui, porque na próxima aula a gente vai começar a falar de pâncreas e intestinos, tá? Para não ficar muita coisa aqui, não ficar muito bagunçado. Dúvidas aí? Deixa eu ver aqui, parece que tem dúvida no chat. Alguém pergunta para o prof como ocorre a destoxificação. Então, vamos lá. Como que acontece a desintoxicação? Depende muito do que eu estou trabalhando. Então, vamos imaginar o seguinte, a mais comum para vocês entenderem, é a desintoxicação por ureia. Como é que funciona? Eu tenho uma proteína, né? Então, eu tenho lá uma determinada proteína que chegou. Eu vou liberar o radical amina, que é o radical amina da proteína. Esse radical amina, ele não consegue ser liberado desse jeito. Eu preciso transformar isso até virar ureia. Então, o que o fígado faz nesse caso, né? Ele pega esse radical amina, conjuga e faz ele virar uma ureia, e aí a hora que essa ureia está pronta dentro do fígado, ele libera isso, libera na corrente sanguínea. Isso vai circular e vai atingir o destino. Normalmente, se eu estou falando de um monogás que não aproveita, ele vai liberar isso via rim. Então, chega no rim, transforma ou usa essa ureia e libera na forma de urina. Então, basicamente é esse. Vamos imaginar outra aqui. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma toxina, um veneno, por exemplo, sei lá. Tem venenos que são conjugados a aminoácidos. Eu pego um veneno lá, não lembro qual de cabeça, mas ele pega isso, pega com aminoácido, conjuga e libera. Outro exemplo, eu tenho, sei lá, uma determinada substância, um mineral que é tóxico em determinada quantidade. O fígado pega isso, conjuga com determinado nutriente que eu não consigo absorver e libera. Então, o processo de desintoxicação depende muito da substância que o fígado está trabalhando, tá? Foi essa a dúvida? Mais alguma dúvida, turma?
Sim? Não? Então, se não tem mais dúvida, eu vou encerrar por aqui. Vou subir a aula lá no YouTube. Lembrando que a partir de amanhã vai estar disponível o questionário avaliativo, né, desse módulo, desse do primeiro módulo, né, na verdade. Façam esse questionário. Lembrando que vocês têm até quarta-feira da semana que vem para terminar esse questionário. Depois não vai ser reaberto, então façam. Vai estar fechada, é uma prova, vai estar lá disponível, vocês podem fazer ela, tá? Vocês têm 7 dias para fazer ela. E aí a gente volta, tem também, do mesmo jeito, todo módulo tem. Tá lá, não tá? Ou não? Esqueci de pôr. Mas tem resumo também, do mesmo jeito, tá? Aí, no caso, o resumo fica fechado, fica liberado até domingo. Então, o resumo vocês podem mandar até domingo. O questionário avaliativo vocês podem fazer até quarta-feira da semana que vem. Professor, o mapa não tá aberto, não. Pode colocar lá para nós, por favor, depois. Então, beleza. Já vou pôr, assim que encerrar aqui, eu já vou colocar. Beleza? Tá bom. Mais Professor, bom Oi. recesso. Vocês também, até dia 4, né? Dia 4 a gente volta. Divirtam-se, não vão fazer festa, não pode fazer, tá? Todo mundo tá proibido. Mas fica quietinho aí. Tchau para vocês, então. Até dia 4.